José como governador, escrito por Moisés em Gênesis. E aconteceu que, passados 2 anos, teve Faraó um sonho. Parecia-lhe que estava junto ao rio, e que do rio subiam 7 vacas, belas à vista e muito gordas, e pastavam entre os juncos, e que outras 7 vacas subiam depois delas do rio, de feia aparência e magras de carne, e pararam perto das vacas belas à beira do rio, e que as vacas de feia aparência e magras de carne devoravam as 7 vacas belas e muito gordas. E despertou o Faraó, dormiu de novo, e sonhou a segunda vez, que 7 espigas cheias e belas subiam de uma só haste, e que outras 7 espigas miúdas e abatidas do vento oriental saíam depois delas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas espessas e cheias. E despertou o Faraó, e eis que era sonho. E aconteceu que amanhã estava movido seu espírito, e enviou e fez chamar a todos os magos do Egito, e a todos os seus sábios, e contou-lhes Faraó seus sonhos, mas não havia quem a Faraó os interpretasse. Então o chefe dos copeiros falou a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje de minhas faltas. Faraó se irou contra seus servos, e a mim me lançou à prisão da casa do capitão dos da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros, e eu e ele vimos um sonho uma mesma noite. Cada um sonhou conforme a interpretação de seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servente do capitão dos da guarda. E o contamos a ele. E ele nos interpretou nossos sonhos, e interpretou a cada um conforme seu sonho. E aconteceu que, como ele nos interpretou, assim foi. A mim me fez voltar a meu posto, e fez enforcar ao outro. Então Faraó enviou e chamou a José, e fizeram-lhe sair correndo do cárcere. E ele rapou-se a barba, mudou-se de roupas, e veio a Faraó. E disse Faraó a José: Eu tive um sonho, e não há quem o interprete, mas ouvi dizer de ti que houve sonhos para os interpretar. E respondeu José a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus será o que responda paz a Faraó. Então Faraó disse a José: Em meu sonho parecia-me que estava à beira do rio, e que do rio subiam 7 vacas de gordas carnes e bela aparência, que pastavam entre os juncos, e que outras 7 vacas subiam depois delas, magras e de muito feio aspecto, tão abatidas, que não vi outras semelhantes em toda a terra do Egito em feiura. E as vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado nelas, porque sua aparência era ainda má, como de antes. E eu despertei, vi também sonhando, que 7 espigas subiam em uma mesma haste, cheias e belas, e que outras 7 espigas miúdas, definhadas, abatidas do vento oriental, subiam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas belas. E disse-o aos magos, mas não há quem o interprete a mim. Então respondeu José a Faraó: O sonho de Faraó é o mesmo. Deus mostrou a Faraó o que vai fazer. As 7 vacas belas são 7 anos, e as espigas belas são 7 anos. O sonho é um mesmo. Também as 7 vacas magras e feias que subiam atrás elas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e definhadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que respondo a Faraó. O que Deus vai fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura a toda a terra do Egito. E se levantarão depois eles 7 anos de fome. E toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E aquela abundância não mais será vista por causa da fome seguinte, a qual será gravíssima. E o suceder o sonho a Faraó 2 vezes, significa que a coisa é firme da parte de Deus, e que Deus se apressa a fazê-la. Portanto, providencie Faraó agora um homem prudente e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isto Faraó, e ponha governadores sobre esta terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. E juntem toda a provisão destes bons anos que vêm, e acumulem o trigo sob a mão de Faraó para mantimento das cidades, e guardem-no. E esteja aquela provisão em depósito para esta terra, para os 7 anos de fome que serão na terra do Egito. E esta terra não perecerá de fome. E o negócio pareceu bem a Faraó e a seus servos.
E disse Faraó a seus servos: acharemos outro homem como este, em quem haja Espírito de Deus. E disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, não há entendido nem sabe como tu. Tu serás sobre minha casa, e pelo que disseres se governará todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. Disse mais Faraó a José: eis que te pus sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e fez-lhe vestir de roupas de linho finíssimo, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir em seu segundo carro, e proclamaram diante dele: dobrai os joelhos, e pôs-lhe sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, e sem-te ninguém levantará sua mão nem seu pé toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zefenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José de idade de 30 anos, quando foi apresentado diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José de diante de Faraó, e transitou por toda a terra do Egito. E fez a terra naqueles 7 anos de fartura amontoados. E ele juntou todo o mantimento dos 7 anos que foram na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo em cada cidade o mantimento do campo de seus arredores. E ajuntou José trigo como a areia do mar, muito em extremo, até não se poder contar, porque não tinha número. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o primeiro ano da fome, os quais lhe deu à luz Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez frutífero na terra de minha aflição. E cumpriram-se os 7 anos da fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito, e houve fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando se sentiu a fome toda a terra do Egito, o povo clamou a Faraó por pão. E disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. E a fome estava por toda a extensão daquela terra. Então abriu José todo o depósito de grãos onde havia, e vendia aos egípcios, porque havia crescido a fome na terra do Egito. E toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porque por toda a terra havia aumentado a fome.